Por isso que eu pedi para os irmãos repetirem. Havia uma porta fechada. Este homem, claro que ele foi conduzido. Ele era conduzido por aquela cama, por aquela maca, por aquele apetrecho ali que levava ele até ali. E ele também era conduzido por 4 homens, amigos, que carregaram ele, ou que levou ele dali em diante. O desejo principal deste homem era chegar até Jesus. Diante dele tem uma porta. E essa porta, ela deveria estar aberta. E estava aberta. Só que a porta, mesmo estando aberta, e era um local acessível até Cristo, mais fácil a chegar, quando ele chega diante daquela situação, ninguém abriu para ele. Ninguém deu oportunidade para que ele pudesse chegar até Jesus. Até porque, imagino eu, que a casa estava superlotada. Então, a porta estava ali. O local de acesso era aquele. Mas esta porta, que deveria e que estava aberta, não havia espaço para ele entrar. Não havia passagem, não tinha como. Mas aquele irmão que tem fé verdadeira no Senhor, aquele irmão que verdadeiramente ora, ele sabe que uma porta fechada não impede milagre. Eu vou repetir. Aquele que busca a Deus de forma sincera, aquele que aprendeu o caminho da oração, sabe que uma porta estando fechada não é impedimento para milagre. Ao contrário, uma porta estando fechada pode se tornar uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder e a sua glória. Aleluia. Se você entende isso, você vai saber que em muitas oportunidades Deus permite. A porta de acesso era aquela, o local mais fácil era aquele, mas não estava fácil, era complicado, não tinha espaço, não tinha passagem, não tinha como entrar. Mas mesmo assim, alguém ali entre eles, ou quem sabe os 4, decidiram: não, nós não vamos parar só porque a porta principal fechou. Sabe por quê? Porque ainda que a porta principal tenha fechado, Deus é Deus ainda de abrir porta. Aleluia. Eu vou repetir para você melhorar o seu glória. Ainda que uma situação esteja dizendo que não é fácil, que não vai dar certo, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é especialista em abrir. O nome da campanha é Efata, abre-te, Senhor. E nesta noite eu já libero esta palavra para o teu coração. Pode ser que a porta principal esteja fechada, mas esse Deus é Deus de abrir portas. Este Deus é Deus que abre novos caminhos. Quem recebe esta palavra para dar glória a Deus? A multidão impedia a entrada. Os amigos poderiam ter desistido na hora. Poderia ter dito: não é hoje. Isso acontece com muitos crentes, sabia, irmãos? A gente cria uma expectativa. É normal nós termos expectativa. Faz parte da nossa crença. A gente cria uma expectativa do culto. A gente cria uma expectativa de coisas. A gente cria expectativa de dias. A gente até marca no calendário: até esse dia eu vou estar com a minha bênção. Está errado, pastor? Não, está ótimo. A gente tem que criar expectativa. A gente tem que ter prazos. Mas eu quero dizer, irmão, que se o prazo que eu determinei não aconteceu, isso não anula a ação de Deus na minha vida. Mas eu quero dizer, irmão, que as expectativas que eu criei, se elas se frustraram, isso não anula o projeto de Deus que ainda está de pé. Pode ser que no meu tempo, pode ser que do meu jeito não aconteceu. Aqueles amigos poderiam ter desistido: não é hoje, vou deixar para outro dia, não deu certo, vou voltar para casa. Mas eles então pararam e analisaram: nós temos que dar um jeito de chegar até Jesus. Eu quero que esta noite você saiba, talvez a tua expectativa para este culto tenha sido uma, mas esta noite Jesus está dizendo: dá um jeito de acessar os céus, oh glória. Dá um jeito de fazer a tua oração chegar até Ele. Creia, alabassuri, candarabadara. Quem sabe até uma nova roda esta noite. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus que Ele prepara momentos e que Ele abre novas portas para quem não desiste. Existem milagres que só acontecem na vida de pessoas que perseveram. Eu gosto de pregar sobre isso. E eu gosto de repetir isso, que a gente fala e às vezes os irmãos não estão no culto.
falar novamente, e para quem ainda não ouviu, vou falar pela talvez primeira vez dentro dessa campanha. A maior ferramenta que eu e você tem para que coisas sobrenaturais aconteçam na minha vida é oração. Não tem outra coisa, não tem outro segredo, não tem outro mistério. É orar. Talvez a oração, junto com a leitura da palavra, seja uma das coisas mais difíceis de se fazer enquanto crentes. E por que isso, pastor? Porque assim como o pastor Cláudio estava dizendo para os irmãos, que a oração ela tem efeito, e que ela é a porta de acesso para tudo, e que a palavra ela é aquela que transforma o ser humano, o diabo também sabe. Então presta razão que na hora da palavra, geralmente, o diabo ele cria estratégias para fazer com que eu e você não receba a palavra como deveria receber. Não preste atenção, não se conecte, não se concentre. Vem tanta coisa, vem tantos pensamentos. Por quê? O diabo sabe que o culto, quando é pregada a palavra, e você não só guarda, mas tem um anseio e desejo de colocar ela em prática na sua vida, o diabo sabe que você pode se tornar uma pessoa diferente a partir deste culto. A oração, se ela é a ferramenta, e eu já preguei aqui, já falei, vou repetir, para orar, não tem impedimento para chegar até Deus. Quando eu oro em nome de Jesus, o diabo não pode impedir tua oração de chegar ao céu. Não tem como. Se você se conectou com Deus, dobrou os seus joelhos, ou tirou o momento e disse: Senhor, eu quero falar contigo, o diabo não pode impedir da oração chegar até Deus. Você ora aqui e automaticamente ela chega lá. Mas o diabo pode querer e vai tentar impedir de você começar a orar. Ele vai tentar impedir de você continuar orando. E é por essa razão que eu estou dizendo aqui o que estes amigos fizeram, que muitos de nós não conseguem mais fazer, ou faz e para. O primeiro desafio, o primeiro obstáculo, a primeira luta, não é porque não era para ser, é porque não era para acontecer, aí desiste. É o que o diabo quer, irmão. Ele quer que você pare. Por quê? Porque Deus se movimenta em favor de quem ora. Porque Deus movimenta em favor de quem clama de forma constante. Não deu certo hoje, mas não vou parar de orar. Não deu certo amanhã, mas não vou parar de clamar. Aí vai vir aqueles pensamentos que o diabo gosta. E é tão fácil de identificar que é do diabo. Por quê? Porque ele vem dizendo assim: será que Deus não me ouviu? Não, irmão. Deus te ouviu. Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que quer destinar para a sua vida. Mas tem coisa, irmão, que só vai acontecer na vida de crente que persevera. E eu já expliquei aqui, mas vou lembrar aos irmãos: você perseverando não quer dizer que você está convencendo Deus de alguma coisa. Ele já liberou. Deus é bom. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que o nosso. Não é eu que estou dizendo, está escrito na palavra. O que Ele tem para mim, as coisas que Ele tem para mim é infinitamente superiores ao que eu quero. Então quando eu peço algo a Deus, Deus quer fazer. Pode não ser do jeito que eu estou pedindo, mas Ele quer fazer. Porém, Deus faz em favor daquele que clama. A oração tem que ser constante, porque enquanto você ora, a bênção pode até estar bem pertinho de chegar, mas se você parou, não há motivo para Deus entregar. E por que não, pastor? Porque senão o diabo vai chegar diante de Deus como acusador que ele é, e dizer: ó, ele parou de orar e não entregou. Ele parou de clamar e mesmo assim o Senhor foi lá e deu. Mas quando a gente ora, não tem acusação do diabo alguma que possa chegar até Deus. Por quê? Porque quando o diabo chegar até Deus, vai ter Deus dizendo: mas ele não parou de orar. Você criou subterfúgio, você criou barreira, você impediu da bênção chegar, como foi com Daniel. Você impediu no primeiro dia, no segundo, mas Daniel está lá orando, está lá clamando, está lá insistindo, está lá persistindo. Vem reforço do céu e a bênção chegou até Daniel. Esta noite Deus está dizendo para mim e para você: ei, se esta porta ainda não se abriu, não te preocupe, ela vai se abrir. Mas para que ela se abra, continue clamando, aleluia, continue orando, oh glória. Você quer algo na tua vida, continue clamando. Talvez alguém entrou nesta campanha de oração, irmão, e esteja de alguma forma, irmão, limitado, e esteja de alguma forma guerreando contra algo da sua vida, enfrentando dificuldade, enfrentando multidão, enfrentando limitação. Mas eu quero dizer esta noite: continue avançando, oh aleluia. Não aconteceu na primeira semana, irmão, quem sabe não é hoje. Se não for, mesmo assim a igreja continua clamando, e o
Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, oh glória. Eu falo, irmão, porque eu sinto a autoridade de Deus para liberar sobre vidas aqui esta noite. O Deus do céu já está preparando a voz de trombeta para dizer: Éfata, abre-te. E ela vai ter que abrir para chegar na tua vida. A barreira do inimigo, o empecilho, a muralha vai ter que cair, porque Deus honra quem persiste em oração. Deixa eu ver se tem crente que continua orando aqui mesmo em meio ao desafio para dar glória a Deus. Só que Jesus abre sempre a maior porta primeiro. Vou repetir isso aqui. Jesus sempre abre a maior porta primeiro. Aquele homem está ali, desceu, abriu lá o buraco do teto, desceu, chegou até Cristo. E os amigos, e quem sabe ele também está querendo receber o milagre de sair andando. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para ele primeiro e diz: perdoados estão os teus pecados. Porque nós, irmãos, pode muitas vezes estar esperando uma cura física, uma porta material se abrir. Mas Jesus, irmão, antes de qualquer coisa, sabe que mais importante do que andar é estar salvo. Mais importante do que a bênção material é o teu nome estar escrito no livro da vida. Mais importante do que qualquer porta que Deus abra aqui embaixo é que você esteja na porta que é Jesus. É que você tenha entrado nesta porta e Ele tem acesso livre na sua vida para entrar e sair e fazer você comer dos melhores pastos, que é a sua palavra. Há pessoas que estão pedindo bênção, mas Deus quer primeiro restaurar, quem sabe, a comunhão. Há pessoas que estão buscando milagres, mas Deus quer primeiro transformar, quem sabe, o seu coração. A maior porta de Deus já se abriu, é a porta da graça. E nesta porta que eu e você se encontra, tudo é possível ao que crê, mas principalmente a quem está alinhado a Deus. Eu não sei o que você tem buscado nesta campanha, mas eu quero que você, nesta noite, antes de nós orarmos, você reflita se tem algo em você que precisa ser ajustado. Talvez não dê tempo agora, mas já fale com Deus e diga: Deus, eu vou ajustar isso aqui. Essa parte da minha vida eu vou ajustar. Porque eu estou buscando a bênção, mas eu sei que esta área eu preciso melhorar. E eu vou melhorar, Senhor. Você pode ter certeza, irmãos, que se você se alinhar com Deus, naquilo que Deus espera de mim primeiro, espera de você primeiro, que é estar no centro da vontade dEle, não tem capeta no inferno que impeça o que Deus vai fazer com você nestes próximos dias desta campanha e deste ano de 2026. Tu crê em palavra profética, irmão? Aleluia. Então levanta a tua mão para o céu, porque eu sinto autoridade e legalidade de Deus pela santa palavra para liberar sobre a tua vida. A maior porta já está aberta, e se você está nela, se você permanece nela, o que era impossível, escuta isso aqui, o que era impossível para você no início deste ano, no início deste mês, no início desta campanha, vai se tornar testemunho, vai se tornar testemunho. Se você crê em palavra profética, fecha a tua mão para dar glória a Deus. Aquele homem entrou, mesmo que pelo telhado, carregado, mas saiu carregando aquilo que antes o conduziu até lá. Aquele homem entrou para ter um encontro com Cristo dependente, mas saiu daquele dia curado e restaurado. Aquele homem, Leonardo, quando entrou ali naquela casa, ele entrou extremamente limitado, mas saiu carregando a cama, testemunhando do que Jesus fez por ele. Aquele homem, irmão, ele saiu daquele lugar pela porta que não foi deixada ele entrar, mas agora, depois do encontro com Cristo, ele sai por aquela mesma porta que antes alguém impediu de ele chegar, e alguém agora teve que abrir acesso para que saísse por ali aquele que foi alcançado por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a porta aberta não era da casa, a verdadeira porta aberta era Jesus. Talvez alguém esteja olhando para uma situação e dizendo: ó, pastor, é nesta área aqui que precisa abrir a porta. Mas eu vou dizer para você, antes da área física, antes de ser na justiça, antes de ser no juiz, antes de ser na medicina,
medicina, antes de ser em qualquer espaço físico, terreno, a porta é Jesus. Fica com Ele, entra por Ele, permaneça nele, irmão. E Ele nesta noite está chamando você para entrar por esta porta pela fé e viver milagre que só Ele pode fazer. Aleluia. Talvez, irmão, você está vivendo algo que faz tempo que você está lutando, orando e ainda não se abriu. Mas se nesta noite houver alinhamento espiritual, oh glória, aquilo que há tempos, irmão, estava travado, Jesus é Deus de urgência, Jesus é Deus de providência, Jesus é Deus de socorro, Jesus é Deus de uma palavra. Basta apenas uma palavra para o sobrenatural acontecer, oh glória. Se você nesta noite tomou posse daquilo que eu estou ministrando, eu sei, irmão, e eu creio, minha irmã, que nada é em vão e você não está neste culto em vão. Então nesta noite eu quero convidar você a ficar de pé, porque tem algo de Deus que eu quero liberar sobre a tua vida agora, através da oração. Aleluia. Entrou, irmão, ali dependente, saiu daquele lugar restaurado. Entrou, irmão, ali carregado, saiu daquele lugar carregando. Oh, aleluia. Aquilo que fez ele entrar, eu não sei como você chegou aqui, talvez até no teu corpo tenha marcas, mas esta noite Jesus é Deus que restaura. Oh, eu creio no Deus, irmão, que restaura nervos. Eu creio no Deus, irmão, que restaura artérias. Eu creio no Deus, irmão, que restaura órgãos. Eu creio no Deus que visita, que sonda e que cura corpos. Eu creio no Deus ainda mais poderoso, que vai até o profundo da alma e faz sobrenatural acontecer ali. O que o médico não consegue resolver, o que o remédio não está conseguindo fazer, Jesus pode, Jesus pode, Jesus. Feche os teus olhos esta noite. A graça de Deus já está aqui no ambiente. O poder de Deus já está aqui. Eu sei, você confia em muitas coisas. Não tem problema confiar que a porta vai vir pela medicina. Não tem problema confiar que a porta vai se abrir e Deus vai usar o juiz. Mas esta noite Deus está dizendo para mim e para você: a porta principal é Ele. É Ele quem decreta, é Ele quem muda quadro, é Ele quem visita. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto de Deus de liberar uma palavra de cura para alguém aqui esta noite. Receba, irmão, nesta noite. Eu vejo pelos olhos da fé Jesus visitando corpos agora. Tem pessoas que da planta dos pés, até o alto da cabeça, está subindo aí. Aleluia, aleluia. Entenda esta noite, é o Espírito Santo que está fazendo ferver. Tem força que está vindo. Tem corpos que estão sendo visitados agora com poder. Mentes estão sendo visitadas agora com a autoridade do Espírito Santo. Portas estão sendo abertas agora. Receba, 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 receba.
Tome posse, tome posse. Tome posse esta noite, aleluia.